1 Coríntios 11, verso 23 a 25. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Nós vamos participar da ceia nesta noite, e eu queria deixar para nós uma meditação baseada nesse texto, principalmente nesta frase que aparece 2 vezes: em memória de mim. Ter memória de alguém é ter lembrança, é saber o que ele fez. Ter memória a respeito de Cristo é lembrar de Jesus. Pela fé, nós cremos nas Escrituras Sagradas, no que elas falam a respeito de Jesus, no que Jesus fez por nós. E o que o texto está dizendo é que o próprio Senhor Jesus disse que nós devemos repetir este momento tão importante que ele ceou com seus discípulos em memória, em lembrança do Senhor. Eu quero dizer que a Santa Ceia, ela traz essa memória, mas não apenas de uma forma comum, lembrar de algo porque nós estamos repetindo algo, mas espiritualmente, ao participarmos da ceia, este alimento que nós tomamos, de uma forma que nós não sabemos explicar, ele traz para nós esta memória de Cristo. A palavra que podemos utilizar aqui é educação, educare. Nós somos educados, nós trazemos à nossa vida a mensagem de salvação. Calvino, falando sobre esse tema, ele diz que, devido à fraqueza e pecado do homem, não se tem condições de receber a palavra de Deus quando é apresentada simplesmente por meio da doutrina e prédica, mas sendo Deus misericordioso para com o homem, ele sinaliza de forma visível, pelo qual pode-se ver a realidade de suas promessas. O que ele está dizendo? Nós sabemos que nós temos a palavra e por ela nós somos instruídos. Nós sabemos que pela fé nós recebemos a doutrina. O que Calvino está dizendo é que nós, pela nossa fraqueza e pecado, nós somos limitados nesse receber a palavra, nesse receber a mensagem, em ser educados para a salvação. E ele disse que, mediante esta necessidade, Deus providenciou um meio específico a mais, que é participarmos da ceia. Assim, por esse sinal, nós confirmamos e nos fortalecemos nas nossas dúvidas e incertezas. É mais um alimento que nós temos, especial, para sermos educados na palavra do Senhor. Então nós não podemos pensar na Santa Ceia como um culto comum, como mais uma reunião da igreja, mas nós devemos separar na nossa agenda esta data para estarmos apresentando aqui diante do Senhor, para estarmos participando, porque sim, isso faz parte do nosso crescimento, do nosso fortalecimento. E como nós precisamos, irmãos, ser educados mediante a palavra, aprender mais dos benefícios de Jesus, da cruz, aprender mais sobre como Ele é este pão da vida que nos dá a salvação. Então, quando a igreja se reúne para participar da ceia, nós devemos nos alegrar. E devemos sim pensar na Santa Ceia como este agente de educação espiritual. O termo educar significa ação de criar algo, nutrir, alimentar, extrair conhecimento, direção, itinerário. Todas as pessoas
são educáveis. Infelizmente, muitos mal educados, né? E não só as pessoas do mundo, infelizmente muitos de nós estamos perdendo as oportunidades de sermos mais educados, no sentido aqui de reter, de aprender aquilo que é necessário, de conhecer da sabedoria, de viver naquilo que é bom. Somos mal educados, somos inclinados muitas vezes a informações equivocadas. Quantas vezes você lutou por princípios que você nem sabe de onde que você tirou? Quantas vezes somos levados a desejos simplesmente por uma propaganda que vem a nós? Um exemplo, basta ver coisas que nós compramos e que em um outro momento a gente nem sabia que existia, mas depois de receber informação, nós sentimos que nós não podemos continuar a viver sem aquilo. As propagandas, elas são um tipo de educação. Elas podem ser para o bem e para o mal. Nós precisamos consumir, precisamos de comprar coisas boas. Mas infelizmente a gente vê todo tipo de propaganda. E assim, não escapando à educação, nós corremos o grande risco de estarmos dia a dia sendo mal educados, inconscientemente sendo pessoas expostas a informações, a valores errados. E é um grande desafio, irmãos, ao mesmo tempo em que nós devemos saber discernir o que não é bom e nos afastar destas coisas, nós temos que tirar tempo para a boa educação, para a santa educação, para Deus, para as coisas do Senhor. Nós vivemos numa pátria secular, distante dos céus. E isso é um problema muito sério, porque nós somos atraídos a todo tipo de coisas ruins. Tem uma frase de Calvino que diz também: a mente do homem é como um depósito de idolatria e superstição, de modo que, se o homem confiar em sua própria mente, é certo que ele abandonará a Deus e inventará um ídolo segundo a sua própria razão. Essa educação má, ela não vem só de fora, ela vem também do nosso coração pecaminoso. E se nós deixarmos que a nossa mente seja tomada pelas próprias informações que o nosso coração mal produz, estamos mal. Eu ia falar estamos lascados, mas lascado é meio feio, né? Estamos mal educados, mal informados, mal distante do Senhor. Nós vivemos longe da nossa pátria, mas nós podemos estar alertas e sendo bem educados. Nós vivemos em tempo de tanta exposição à informação, mas nós vivemos em tempo de informações totalmente picadas, sem um conteúdo. Infelizmente nós estamos recebendo informações dia a dia, segundo a segundo, que mal aprendemos a parar para buscar uma instrução boa, uma instrução sólida, uma instrução que leva tempo, dias, meses. Todas as vezes que a gente abre a palavra de Deus, a gente percebe como a gente pode gastar tempo, né? Eu vou falar aqui só em memória de mim, gastar tempo num versículo, numa frase. Mas nós estamos aí consumindo coisas aleatórias. E essa semana, semana passada, eu ouvi uma coisa que eu não tinha ouvido ainda, falar que os adolescentes, até com música, eles fazem esse tipo de scroll aí, que eu não sei como chama, né? Ou seja, não houve uma música completa, houve um pedaço, como a gente faz com certos vídeos, certas informações, houve um pedaço e passa. Disse que muitos jovens e adolescentes estão ouvindo música desse jeito. Houve um pedaço da música e uma outra. Eu falei, gente, como consegue escutar a música desse jeito? Ah, porque tu repete a estrofe, já ouviu uma vez, não preciso mais.
Então nós estamos assim, tão necessitados, né, é dopamina que fala? De uma coisa que nos alegre. E aí a gente vai buscando essas coisas que são muitas vezes artificiais, não são o verdadeiro alimento, não são aquilo que vão nos produzir uma educação principal na nossa vida. Qual que é a forma então, irmãos? Nós temos que nos afastar dessa influência, desses falsos deuses, seja a informação errada fora, seja de dentro. Devemos nos afastar delas e nos voltarmos para o verdadeiro Deus. O único modo de nos libertarmos da influência destrutiva dos deuses falsos ou dessas informações falsas é nos voltarmos para o Deus verdadeiro, tirando tempo para isso, para a educação espiritual. E eu estou trazendo esse ponto aqui, irmãos, importante para nós, porque muitas vezes chega o momento da ceia e as pessoas ficam sem saber o que eu faço agora, né? O que isso representa? Representa muito, representa um momento de comunhão, um momento de partir do pão, um momento de você poder ser alimentado, e como eu estou dizendo, de uma forma especial, nós podemos crescer a partir dessa participação, dessa educação espiritual. A Santa Ceia, então, é um grande agente de educação espiritual, é um veículo de ensino ao cristão. Somos conectados de forma especial a uma realidade espiritual que não acontece de nenhuma outra forma. A Santa Ceia não é uma invenção humana, não foi uma reunião no conselho de uns presbíteros que resolveram, vamos fazer um símbolo aí. Não, é algo instituído por Jesus, tanto que é chamado de sacramento. O mundo faz muita coisa, as pessoas inventam muitas modas para tentar se aproximar de Deus através delas. Devemos ter que tomar cuidado com isso, porque muitas invenções humanas são mais supersticiosas e são mais coisas que nos distraem de Deus, só nos levam à emoção, sem a inteligência. Mas Deus nos deu a palavra, Deus nos deu a ceia, para que, participando do pão, do vinho, nós pudéssemos estar assim, em memória, nos alimentando deste alimento tão importante espiritual. O Catecismo Maior, na pergunta 170, faz a pergunta seguinte: como se alimentam do corpo e do sangue de Cristo os que dignamente participam da ceia do Senhor? Então é a pergunta: como que se alimentam? Quem participa da Santa Ceia, como que se alimenta de Cristo? E a resposta é: desde que o corpo e o sangue de Cristo não estão nem corporal, nem carnalmente presentes no, com ou sob o pão e o vinho na ceia do Senhor, mas sim espiritualmente. A fé do comungante, não menos verdadeira, é realmente do que estão os mesmos elementos aos seus sentidos exteriores. Assim, os que dignamente participam do sacramento da ceia do Senhor se alimentam do corpo e do sangue de Cristo, não de uma maneira corporal e carnal, mas espiritual, contudo verdadeira e realmente, visto que pela fé recebem e aplicam a si mesmo o Cristo crucificado em todos os seus benefícios de sua morte. Ou seja, mesmo aqui nós não estamos com o corpo especificamente, né? Não é o corpo, não se transforma em corpo, não é o sangue, mas pela fé nós não podemos minimizar a importância da ceia. É até mais importante que nós cremos em algo que não é a coisa em si, é o sentido espiritual que nós temos. Pela fé nós cremos e nos alimentamos do corpo e do sangue. O que significa alimentar do corpo e do sangue? Não é diretamente, né? A ideia aqui é nos alimentarmos daquilo que Jesus fez, da sua morte, da sua ressurreição, o sangue derramado.
e nos alimentamos espiritualmente e recebemos estes benefícios da sua morte. Então, quando nós participamos de uma igreja, fazemos a nossa pública profissão de fé, nós participamos da ceia do Senhor e dessa forma nós somos alimentados espiritualmente. A presença física aqui não importa, porque a ceia, ela produz nas nossas vidas esse crescimento a partir da fé. É um grande milagre que acontece na Santa Ceia. É inexplicável, mas é especial. Nós podemos e devemos crer nisso, e devemos participar, e devemos orar para que Deus faça desse momento um momento íntimo, um momento importante na nossa vida, que ela acontece uma vez ao mês ou 2 vezes quando se participa da escola dominical, mas é um momento em que nós devemos nos preparar, nos examinar, colocarmos diante do Senhor para participar da ceia do Senhor, esse momento de renovação. Essa palavra memória, ela está dizendo, né, que nós trazemos à lembrança essa aliança do Senhor. Somos educados a partir da ceia do Senhor. 3 coisas principalmente acontecem. A nossa comunhão com Deus, somos educados em comunhão. Nosso compromisso com o próximo, também somos educados em relação ao nosso compromisso com o próximo. E o nosso fortalecimento pessoal, educados, nutridos, fortalecidos, principalmente para essas 3 coisas. A comunhão com Deus, irmãos, somos educados, o exercício da fé, nós somos educados para trazer à nossa memória a presença de Jesus, mas não só a presença de Jesus aqui, mas a certeza da sua vinda, é a memória da nossa esperança que é renovada na vinda de Jesus. E quando nós participamos da ceia, é isso que nós trazemos à nossa memória, que Jesus está conosco, que Jesus voltará. Sobre o nosso próximo, irmãos, quando nós participamos da ceia, nós somos educados em relação a lembrarmos que Jesus morreu por nós, porque nós éramos pecadores. Por que nós somos salvos? Porque nós estávamos perdidos. Eu sempre falo que algumas vezes você vai falar para alguém, evangelizar alguém, você fala para ela, né, para essa pessoa, você precisa de salvação, você precisa de Jesus. Aí a pessoa pode olhar para você e falar, mas salvo do quê? Eu não estou perdida. Então primeiro você tem que mostrar que a pessoa está perdida. E nós sentimos essa questão, né, de que nós sem Jesus estamos perdidos. Estávamos perdidos. E quando participamos da ceia, nós percebemos que Ele perdoa os nossos pecados, que Ele nos amou mesmo sem sermos merecedores. E o que isso reflete em relação à nossa comunhão para com o próximo? Nós olhamos para o nosso próximo e percebemos que somos como eles, carentes de Jesus, estamos no mesmo barco, e que Jesus assim nos salvou. Quando nós estamos no mesmo barco, nós só queremos agradecer ao nosso Salvador, nós queremos juntos estar caminhando para esse lugar de salvação. Eu gosto de dar o exemplo de uma catástrofe que aconteça, vamos dizer que cai um prédio, nós estamos soterrados ali num lugar, e ali de repente várias pessoas, o que acontece com essas várias pessoas? Elas começam a brigar umas com as outras? Não, elas começam a se ajudar, elas começam a se compadecer uma com as outras, e elas estão ali com o único propósito de estar se libertando daquele lugar, de indo em caminho da salvação. Então quando chega o Salvador lá do bombeiro, elas vão junto com ele. E assim nós somos, irmãos, nós estávamos perdidos, soterrados no pecado, na morte, e Jesus vem, e nós não estamos aqui para discutir quem que é melhor, quem que é pior, o que o outro fez, mas olhamos uns para os outros falando como nós todos estávamos perdidos e ainda somos pecadores, e juntos vamos perdoando uns aos outros. A ceia é esse momento de comunhão, né? Como nós vamos entender que nós somos unidos a Deus se nós não estamos unidos um para com o outro? E esse fortalecimento pessoal que nós falamos desde o início, é um momento que nós temos para que, de uma forma especial,
nós sejamos educados em tantos princípios importantes para a nossa vida, para o nosso crescimento. Jesus diz: eu sou o pão que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue permanece em mim, e eu nele. Do que nós temos nos alimentado? Queremos concluir essa mensagem. Qual é a nossa educação? O que nós temos ouvido? O que nós temos aprendido durante a semana? Que Deus esteja nos abençoando, para que nós estejamos tirando mais tempo para a solitude, para a meditação, para as coisas do Senhor. Um tempo como esse que nós passamos na igreja, possamos ter tempo para oração, para o lugar secreto, para meditarmos. Que nós estejamos fugindo de tantas informações, de tantas coisas que nos afastam do Senhor. Vamos orar, irmãos? Pedir para os irmãos ficarem em pé, nós vamos orar. Pai querido, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por essa oportunidade, e agradecemos a Ti, ó Pai, porque o Senhor Jesus nos deu vida, morreu pelos nossos pecados, nos levou para junto de Ti, ó Deus. E obrigado também porque, além da palavra, da oração, como meio de graça, nós temos a Santa Ceia, ó Deus, a oportunidade que o Senhor nos dá para nos alimentar do Senhor. Esse alimento é a promessa da Tua palavra, que é a vida para nós, ó Deus. Jesus é a vida, e a partir do participar da ceia, nós temos essa nossa memória fortalecida, espiritualmente somos fortalecidos em Jesus. Ó Pai, dá-nos desse alimento, Deus, para que nós possamos estar sempre nutridos espiritualmente. Dá-nos, ó Pai, sabedoria para participarmos da ceia, para buscarmos esse momento como um momento especial da nossa vida, e que o Senhor Deus esteja nos guardando desta forma, ó Deus, e nos instruindo. Oramos em nome de Jesus. Amém.